Aí vocês falam para passar, tá, gente? Tá bom. Acho que já começou. Deixa eu ver. Acho que começou. Tá. Nós somos do grupo B2. Adriele Vitória, Arthur Corrara, Maria Carolina, Matheus e o Vinícius. E esse é o laboratório 3. Nesse laboratório a gente vai fazer a implementação do multiciclo, do processador multiciclo. Bom, começando pela primeira questão, que é a memória do multiciclo. A memória do multiciclo é o tema, né, que existem diferenças entre as duas memórias, que seria a memória que é no uniciclo, que ela é duas memórias diferentes, que é para dados e para instruções, e a no multiciclo, que é unificada. O objetivo dessa questão é implementar um módulo de memória unificada para o processador multiciclo, e a metodologia que foi utilizada, primeiro a gente tentou criar um módulo de memória que unificasse as duas anteriores no próprio módulo no multiciclo, então lá naquele arquivo multiciclo.v, mas a gente percebeu, né, com a ajuda do monitor, que essa não era o caminho certo para seguir na questão, então a gente criou um módulo à parte intermediário, e nesse módulo a gente fez a conexão entre as duas memórias que já existiam, que era a memória de instrução e a memória de dados. A unificação da memória ela foi implementada através do módulo de memória, como eu já falei antes, no arquivo memória.v. Esse módulo ele funciona como uma camada intermediária, ele oculta o fato de que existem dois blocos físicos separados, então nele tem a memória de instrução e a memória de dados, mas ele conecta os dois juntos, então os dois são conectados por um único módulo. E embora existam essas duas memórias ainda, a memória de instrução e a memória de dados, o módulo ele expõe um único barramento lógico para a memória. Os programas e dados eles são acessados pela mesma interface, assim como exige a arquitetura von Neumann. O funcionamento. O processador ele envia apenas um único endereço e os sinais de leitura e escrita. O módulo identifica a região acessada e, dependendo da região, ele acessa ou a memória de instrução ou a memória de dados. Conclusões finais da questão é que, mesmo com as duas memórias físicas no módulo de memória, o sistema ele se comporta como uma única memória, porque ele tem um barramento lógico único de memória, ele tem sinais de controles únicos na memória e a seleção automática via endereço e transparência total para o processador multiciclo. Vou falar um pouquinho agora da parte 1.2, né, que é um pouco sobre a implementação do bloco de controle. Então, a função geral do bloco de controle é uma máquina de estados finitos, e ele é responsável por gerar todos os sinais de controle do processador do multiciclo. Ele recebe como entrada clock, reset, instrução completa, ele produz como saída sinais de controle da ULA, controle da memória, dos registradores e assim por diante. Essa parte foi pedido para a gente explicar alterações que a gente pode fazer nesse diagrama de estados para poder otimizar esse acesso. Então, o bloco de memória IP, que ele é utilizado pelo Quartz, ele requer 2 ciclos de clock para completar uma operação de leitura, que torna necessário uma adaptação no diagrama de estados do processador multiciclo para garantir a correta sincronização entre os sinais de controle e os dados provenientes da memória. Então, para fazer isso, sem comprometer a execução das instruções, a solução que a gente fez foi duplicar os estados responsáveis pelo acesso à memória, especificamente para as instruções como load e store, que eles exigem uma leitura escrita em memória. Foram inseridos estados intermediários, né? Então, a Adriele depois vai mostrar um pouquinho mais sobre o funcionamento do código e a questão do diagrama de estados em si. A gente vai poder ver que eles vão ter, a parte do load, a parte do store, vão ter estados a mais. São estados de wait para dar tempo da instrução ser feita por completa. Então, esses estados adicionais, eles mantêm os sinais de controle adequados ativos pelo tempo necessário, permitindo que a memória IP ela complete a operação no segundo ciclo. Pode passar, melhor. Agora, sobre o comportamento do código, a máquina de estados ela foi composta por estados bem definidos, como vocês podem ver aqui, a gente declarou todos os estados, cada um representa uma etapa da execução de uma instrução.
Os exemplos de estados são o FET, o decode, o LWSW, o LW, o SW, o R-Type, o do imediato, o Branch, o JAL, e entre outros que vocês podem checar aqui. E cada estado foi codificado usando 5 bits, permitindo até 32 estados distintos. Em cada estado, o controlador define os sinais de memória, sinais de escrita no PC, os sinais da ULA, os sinais de escrita em registradores e os sinais para operações de ponto flutuante, se for necessário. A máquina de estados segue a seguinte lógica. No estado decode, o opcode determina qual sequência a instrução seguirá. Para instruções FP, também depende do sinal do IFP alloread. O próximo estado é calculado combinacionalmente, o estado atual é atualizado no clock, o registrador de estado armazena o estado atual da máquina de estados, e a atualização ocorre na borda de subida do clock ou no sinal de reset. Conclusão no bloco de controle que a gente pode obter é que ele coordena todo o fluxo de execução do processador multiciclo e define para cada ciclo o que a ULA deve fazer, quando o PC deve avançar, quando a memória deve ser lida ou escrita e quando gravar resultados nos registradores. Ele também garante que cada instrução percorra a sua sequência correta de microoperações. Bom, aí a implementação do multiciclo, né, junta todas essas questões, né? Os objetivos no final, né, é otimizar desempenho e reduzir os custos em relação ao uniciclo. Quando você compara os dois, você vê, né, as diferenças, né? Evitar que instruções mais simples e evitar que instruções simples e que gastem pouco, se desperdicem tempo, né? Então ele divide as instruções nas 5 etapas. E aí uma instrução que pode gastar menos do que lá no uniciclo, porque o uniciclo tem que esperar sempre a instrução mais lenta, certo? Pode passar aí, José. Bom, aí a gente vai falar agora dos requisitos funcionais e... Meu nome é Matheus e eu fiquei com a visão RTL do processador multiciclo. Nessa visão, podemos fazer a visualização estrutural do processador. Aqui nós utilizamos o RTL Viewer para visualizar a estrutura real gerada a partir do nosso código Verilog. Diferente do diagrama que a gente desenha manualmente, o RTL mostra como o compilador realmente entendeu e implementou cada módulo dentro do Quartz. Isso garante que o comportamento estrutural do processador multiciclo está de acordo com o esperado. A gente também tem a identificação automática dos blocos funcionais, que no RTL Viewer conseguimos ver claramente os blocos funcionais identificados automaticamente pelo Quartz, como a ULA, o banco de registradores, os multiplexadores, o bloco de controle. Essa separação facilita a inspeção de cada unidade do processador e confirma se todos os módulos foram sintetizados como um bloco separados e eficientes. A gente consegue também ver as conexões entre os módulos e o fluxo de dados. O RTL também mostra todas as conexões internas entre os módulos, revelando os caminhos que os sinais percorrem dentro do processador. Para um processador multiciclo, isso é essencial, porque o caminho de dados muda a cada estado da FSM, né, a máquina de estados. Aqui também verificamos os sinais críticos, como o PC, a saída da ULA e os registradores intermediários, se estão realmente do jeito que é para estar, né? A gente também tem a coerência entre o projeto lógico e a implementação sintetizada. Essa etapa permite a gente conferir se o design está implementado como a gente esperou, né? E às vezes o código Verilog pode gerar interferências diferentes no projeto. Então, o RTL Viewer funciona como uma auditoria visual para confirmar que não temos blocos otimizados incorretamente ou que a gente cometeu algum erro. A gente também tem a validação das unidades lógicas, a ULA, o banco de registradores e o controle, por exemplo. Ao analisar o RTL, verificamos se todos os componentes fundamentais do multiciclo estão presentes e também confirmamos se esses blocos estão sintetizados da forma correta. Pode passar.
Aqui a gente tem uma visão ampla do processador multiciclo, com todos os componentes. Fica um pouquinho distante para ver, mas dá pra gente. Pode passar. Ainda continua um pouco difícil de ver, mas aqui a gente tem todos os componentes. A gente tem o gerador de imediato, o program counter, é, os multiplexadores, as unidades de comparação, a ULA, também a gente tem os registradores intermediários como para salvar o resultado da ULA. A gente também tem a unidade de controle. Pode passar. É, a gente também tem os registradores de memória, de instrução, e todos os componentes necessários. Então, a gente analisando a estrutura interna do processador, o multiciclo, os principais blocos funcionais da arquitetura são claramente identificados, conforme a gente planejou, né? A gente tem a unidade de controle, que é o Control Multi, né? Que aparece como um componente central, recebendo como entrada a instrução, através do barramento do registrador de instruções, e gerando os múltiplos sinais de controle que governam o comportamento do datapath em cada ciclo do clock. Sua complexidade e múltiplas saídas refletem a natureza da máquina de estados, né? A gente também consegue ver a memória que recebe o endereço, que vem do PC, Program Counter, para buscar a instrução da ULA para acesso de dados. E os sinais de controle, Read Enable e Write Enable. O banco de registradores também, com entradas para os endereços dos registradores de leitura, de escrita, habilitação de escrita, e suas saídas que conectam as entradas dos registradores intermediários A e B. A gente tem a ULA e também, para concluir, a gente temos a característica fundamental do processador multiciclo, que é a presença de registradores intermediários, que armazenam os resultados de cada estágio. No diagrama RTL, estes são representados pelos blocos PC, o IR, que é o registrador de instruções, o MDR, que é a memória de dados, o ALUOUT, o A e o B, e esses registradores são essenciais para quebrar o longo caminho crítico da arquitetura uniciclo, permitindo que o clock do sistema opere em uma frequência mais alta, pois o período do clock agora é determinado pelo atraso do estágio individual mais lento e não pela soma de todos. Em suma, a visualização RTL confirma que a estrutura sintetizada pelo Quartz Prime corresponde à arquitetura do processador multiciclo, com uma unidade de controle controlando tudo, né? E é segmentada por registradores intermediários, e a interconexão entre os blocos está de acordo com o design que a gente planejou e tudo foi validado. É isso. Bom, e agora falando dos requisitos físicos do processador, o processador consumiu 1.537 módulos lógicos adaptativos, né? Que é a parte do circuito que está relacionada, né, com a lógica combinacional e sequencial, certo? Usou também uma quantidade grande de registradores, porque tem todo o banco de registradores, tem os registradores intermediários, né? Por exemplo, o registrador A e B, que recebem os dados, né, do banco de registradores, né, a saída da ULA. Usou uma quantidade de blocos de bits bits de memória de bloco de 65.536, né, que confirma a alocação de duas memórias de 1.000 palavras, né, 1.024 palavras de 32 bits, né, uma para inserções e outra para dados, que é a divisão que foi feita lá no início, né. E os pinos de entrada e saída, boa parte é saída, porque tem menos entrada, né. Pode passar. Bom, e os requisitos temporais, né? Os requisitos temporais foram feitos considerando o pior cenário, da mesma forma, né, para verificar o design, certo?
O tempo de setup, ele deu um tempo bastante alto, então isso pode indicar que talvez a frequência esteja baixa do circuito, talvez o circuito possa operar numa frequência maior, né? O tempo de setup deu aproximadamente 9 nanosegundos. Pode passar. Bom, e o tempo de hold, né? O tempo de hold, ele deu mais ou menos meio nanosegundo, né? Que confirma que não tem nenhum problema no circuito, né? O circuito é estável e vai funcionar com esses registradores, com essa parte que a gente montou, certo? Então, é possível concluir que o funcionamento é bem sucedido na questão do tempo, porque os dois valores são positivos também, e o processador atende aos requisitos temporais e também os requisitos físicos que a gente viu aí, tem que então a forma que foi feita aí do circuito. Pode passar. Bom, eu sou a Maria Carolina e eu vou falar dessa parte da simulação funcional e temporal. Então, a gente pegou o nosso código e primeiro a gente fez simulação funcional, que é a simulação mais lógica ali, mais ideal do nosso processador, que não considera os atrasos ali do mundo físico, né? E aí, o que a gente pode olhar? Essa primeira imagem aqui é o do funcional, e a gente pode ver que ele carregou corretamente todas as instruções, né? Então, passou, o PC tá andando corretamente, as instruções também estão sendo carregadas corretamente de acordo com aquele programa DE1.S. Só que a gente tem uma questão que a gente teve alguns problemas no carregamento dos valores para o registrador de saída, que é o regout. Então, alguns valores deram certo e outros valores não deram tão certo assim, não bateu com o que era esperado. Aí a gente conversou com o monitor a respeito desse problema. Ele também não olhou o código, a gente analisou todo mundo junto o código. Ele não soube explicar também porque a lógica estava certa. Então, acabou que devido a esse desafio aí, não conseguimos, né, chegar em todos os resultados esperados, mas a gente tem ali pelo menos uma grande parte das instruções e dos resultados são carregados corretamente. No temporal, na simulação temporal, ocorreu o mesmo problema de carregamento no registrador de saída do resultado, mas também carregou corretamente todas as instruções, então todas as instruções do programa apareceram corretamente e o PC também foi sendo movimentado, foi sendo somado aí também corretamente. Aí essa temporal tem um leve atraso, aqui na imagem está difícil de ver, mas devido aos atrasos do mundo físico, então tem uma leve diferença aí. Aí pode passar, Adri. E essa última parte a gente tinha que descobrir a máxima frequência do processador, para isso a gente usou a ferramenta do Time Analyzer, do próprio Quartz, e aí a gente chegou na resposta que a frequência máxima do processador é 80,81 MHz. E como é que se calcula, né, essa frequência máxima? É justamente o caminho crítico do processador. Então, ali é o estágio mais lento entre dois registradores, e a gente chegou nesse resultado aí de aproximadamente 81 MHz. Bom, a conclusão geral é que as instruções elas foram implementadas majoritariamente certas. Como a gente vê, a gente teve alguns problemas com a simulação, mas os módulos fundamentais eles foram desenvolvidos, foram integrados, né? Então, toda a parte de memória, bloco de controle, e assim por diante, os registradores. Os testes eles confirmam a certa corretude funcional e temporal, não total, mas a gente conseguiu uma parte boa na simulação. E assim a gente consegue ver que o projeto do processador multiciclo ele foi estável e coerente assim na medida do possível. Mas é isso. Obrigado, essa foi a apresentação.